Nesses dias que eu estou gravando esses vídeos, teve alguns noticiários que eu não sei quando eles forem ao ar, se ainda vão estar valendo. Eu vou falar um pouco da sexualidade ou da sexualização da infância, né? Que você lança a criança nessa sexualidade. Mas eu vou tomar um outro viés, porque essas pessoas já estão falando sobre isso. Existe já uma luta no Congresso e eu sugiro que vocês fiquem atentos a isso, atentas a isso, como pais, né? Se realmente está se tomando alguma providência nesse sentido, porque o filho não é propriedade de vocês. Não é para manipular, não é para... E também não é a oitava maravilha do mundo. Ele é a maravilha do mundo para você. Então você pode achar tudo muito engraçadinho, muito lindinho o que você e seu filho faz. Mas na hora de colocar na rede, pense que quem vai olhar aquilo ali não o ama, não o conhece, não deseja o bem dele ou dela, não torce pelo sucesso dela, não quer bem a ela, pior, se puder, quer o mal dela. Pessoas como eu, que têm lidado já há algum tempo com a violência feminina, sabe muito bem que a vítima é vista como um objeto, como uma coisa. Não é humana. Quero que vocês entendam a diferença. Não há nenhuma humanidade naquele que olha, que tem um olhar sexual em cima de uma criança. Não. É só uma coisa da qual ele lança mão para atingir um objetivo, que é o próprio prazer sexual. Entendeu? Então, cuidado. Você ama seu filho. O pai ou a mãe dele ama de verdade seu filho. Os avós, os tios amam. Mas o mundo não. O mundo não conhece, não sabe dele, não sabe de como ele procede, se ele fica doentinho, se ele come bem. Não conhece nada disso. E nem está tão pouco interessado nisso. Mas aí eu vou falar com pais, que eu não sei se tem religião ou não, mas que em pleno século XXI, 25 anos dentro deste século, um quarto dele nós já caminhamos e que ainda vê fantasmas na educação sexual infantil nas escolas. Não se pode falar disso. Isso é fechado. Então eu vou mostrar aqui um exemplo que aconteceu comigo, da qual eu passei quando tinha tipo uns 7 anos, 6 para 7 anos. Na década de 50 ou 60, que eu fiz 10 anos em 63, né? Então se eu tinha 7, eu estava já entrando nos anos 60. Isso ainda era mais tabu ainda. Então ninguém falava, ninguém comentava. E o mundo infantil era o mundo infantil. Quando os adultos estavam conversando, nós não podíamos estar perto. Isso aqui é assunto de adulto, não é papo para criança. E eles estavam certos. Eu nunca teria um alcance ou uma experiência para entender o que eles conversavam. Eu conhecia o mundo infantil, o mundo das brincadeiras, o mundo da escola, mas comigo aconteceu uma coisa que eu não conhecia. Era um mundo que eu não tinha sido apresentado. Um mundo que talvez meus pais achassem que eu só conheceria muitos anos mais tarde. Eu e minhas irmãs e os vizinhos, porque meu tio tinha comprado um playground, deu de presente pra gente, então era balanço, escorrega e gangorra. Minha mãe montou no quintal da frente da casa. A casa ficava plantada no meio do terreno, tínhamos ainda os fundos. E a gente brincava ali. Ela trabalhava dentro de casa, costurava para fora, fazia os afazeres do dia a dia dela. E a gente brincava ali.
E o muro da casa era um muro pequeno, porque a casa era daquelas casas elevadas e que tinha uma escadinha para descer até o portão. Então a grade dela devia ter mais ou menos uns 60 centímetros de altura. Então quem parasse na calçada, veria as crianças brincando lá, a gente brincando. E tinha um homem que sempre estacionava o carro mais ou menos na hora do almoço, porque eu sei agora, né, contando para vocês, que todo dia a rua enchia muito, porque era hora de almoço de uma fábrica perto. Então eles saíam para almoçar, então a rua enchia aquela hora e à noite. Mas à noite eu e minha irmã nunca estávamos lá fora. E ele parava ali e ficava olhando e depois ia embora. Aquele homem me incomodava, mas eu não entendia o porquê dele me incomodar. Eu não conhecia, até o dia que ele abriu a porta do carro e começou a manipular o órgão sexual. Eu acho que ele se sentiu seguro porque nenhum adulto aparecia, só as crianças brincando. Eu não sei por quê, porque eu não fui educada para entender aquilo que eu estava vendo. Então, mas eu achei estranho e corri e fui lá na minha mãe. Minha mãe estava na máquina de costura, não esqueço disso até hoje. E eu disse: mãe, tem um moço ali fora que está brincando com uma linguiça. Agora você vê, a criança não tem nenhuma noção do que significa um pedófilo. A satisfação que ele sente manipulando seus órgãos sexuais diante de uma criança que não entende nada. Talvez seja, até não quero, sabe? Esse é o tipo de pessoa que eu não quero entrar, não me interessa. Então, continuando, a minha mãe simplesmente passou por mim como um raio e eu já senti a culpa. Eu fiz alguma coisa errada. E eu fiquei com medo da minha mãe brigar comigo. Viu o que dá você não falar com seus filhos o que é certo ou o que é errado fazer? Eu tomei para mim a culpa. Eu tinha feito alguma coisa errada e eu iria ser punida, castigada depois. Porque meus pais nunca me bateram. Mas eles castigavam, tiravam algumas coisas que a gente gostava. Ela chegou lá gritando com o homem, chamando o homem de tarado, e ele disparou no carro e nunca mais apareceu. Ela se abaixou perto de mim, começou a perguntar se ele botou a mão em mim. Aquilo me apavorou mais ainda. Eu achei que eu tinha feito uma coisa muito feia, mas não sabia o que era. Então eu falei que não, que ele só ficava ali no carro todo dia. Ela, todo dia ele faz isso? Não, hoje ele abriu a porta do carro. De noite meu pai conversou comigo, meu avô conversou que aquilo era feio. Meu pai explicou o que era aquilo, que não era uma linguiça. E que aquilo não era uma coisa que um homem mostrasse para uma criança. Que qualquer homem que parasse ali ou quisesse falar conosco, oferecesse doce. Vocês estão entendendo? Veio toda uma educação depois que a porta foi arrumada. Porque não passou pela cabecinha deles a educação sexual em uma fase tão precoce da vida. E realmente a criança precisa. Então foi aí que meu avô e meu pai explicaram que eu sentava no colo deles, mas não poderia sentar no colo de nenhum outro homem. Na época, só as mulheres eram professoras, pelo menos no colégio primário. Nunca vi um professor homem lá. Mas eles diziam, não, se entrar algum amiguinho de colega, se você for numa festa de aniversário e algum homem chegar perto de você, passar a mão em você, querer que você sente, não, isso é errado, não permita. E é isso que vocês têm que entender e passar para o seu filho. Não sensualizá-lo, porque sem sensualizar, você já atrai aquilo que não deve. Eu sempre fiquei pronta para isso. Tanto é que anos mais tarde, quando me mudei para cá, eu me mudei em 63, eu já estava preparada para isso. E quando o tio de uma vizinha pegava aquelas crianças todas e
dava doce, sentava no colo, beijava no rosto, passava a mão no braço, na perna. Ah, deixa o titio arrumar o vestido. Eu já sabia, eu não me aproximava e nem permitia que a minha irmã se aproximasse. E ela ficava muito chateada comigo, porque ela adorava doce. A minha irmã, aliás, ela vivia com fome, nada satisfazia aquela criança. Mas eu dizia não, eu não quero. E naquela época a gente não chamava de tio, tá? Hoje em dia tá pior, porque todas as crianças se referem a um adulto como tio. Isso aproxima a intimidade, mesmo daquela pessoa que você nunca viu. Então, mãe, pai, é importante que vocês eduquem sexualmente seus filhos. Mostre a eles que o mundo não é aquele bonitinho quando ele dança, faz gracinha para você e você vai lá, aperta, beija, entendeu? Rola com ele, com ela pelo chão. Não é isso. Os outros adultos não podem se aproximar, não podem tocar, não podem fazer certas coisas que são erradas. Apresente a seus filhos o órgão sexual feminino, da menina, o órgão sexual do menino. Ah, mas eu fico sem jeito. Então permita que a escola faça isso, porque ela, no mínimo, está salvando o seu filho de ser vítima dessa rede venenosa de gente má, porque a maldade existe. Não pense vocês que isso é coisa de cinema, isso é coisa de jogos eletrônicos. A maldade verdadeira é pior, e ela não tem a cara dos monstros identificáveis dentro dos filmes de terror. Ela tem uma cara boazinha, tem frases doces, tem voz meiga, parecem a melhor pessoa do mundo, mas na verdade são monstros. De humanos eles não têm nada.